Fernando Schiller, cientista político, é nosso convidado de hoje. Boa tarde, Schiller, para a gente analisar juntos aí o resultado das urnas. Bem-vindo. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Renan? Prazer falar com vocês. Boa tarde. Sei, Schiller, que você tem pouco tempo, então tentarei ser objetiva nas perguntas para a gente perguntar o máximo possível. Vamos lá. Para você, analisando o cenário nacional, qual é o grande fato político desse primeiro turno no Brasil? Olha, dois, vamos com dois aqui. Primeiro, eu acho que é uma vitória do governismo nas eleições, não é? Então, uma eleição normal até onde o Brasil consegue ser um país normal, não é? No sentido, em nível nacional isso, quer dizer, nós tivemos em 2016 lá uma eleição muito pautado pós-impeachment, uma situação tensa politicamente, o Brasil numa crise econômica mais acentuada. 2020 tivemos a pandemia, 2024 a gente está numa situação de relativa estabilidade, não é? A Juliana está aí, pode me confirmar ou não, mas a impressão que tem, quer dizer, a fotografia da economia brasileira traz boas notícias. Nós temos um crescimento aí de 2,5%, 3%, muitos prefeitos que estão, os incumbentes que estão nos cargos, falaram disso, inclusive ontem na entrevista pós-eleição do Ricardo Nunes, ele falou desemprego baixo em São Paulo. Então os dados da economia acabam refletindo nos municípios, especialmente grandes colégios eleitorais, tá? Então vamos lá, depois teve muito dinheiro do Fundeb, praticamente dobrou o valor do Fundeb em 5 anos no Brasil, especialmente depois da reforma de 2020. Bom, nós temos muito dinheiro com emendas, chamadas emendas PIX, vão parar lá na mão dos prefeitos. Teve uma recuperação da situação fiscal das prefeituras. Só para ter um dado no IBGE, em termos de criação de emprego no Brasil, as prefeituras bateram um recorde de geração de empregos, abertura de concursos, etc., esse ano eleitoral no Brasil. Então, vamos lá, os prefeitos souberam surfar nessa onda, né? Nós tivemos das 11 cidades capitais que decidiram as eleições no primeiro turno, nós tivemos 10 reeleições. Então é bastante significativo isso. Então essa é uma primeira marca. A segunda marca é a centro-direita ganhou a eleição, é evidente isso, né? A centro-direita ganhou a eleição. Se a gente pegar a chance que o PT, o partido do presidente da República, tem de ganhar a eleição no segundo turno é uma cidade, é basicamente Fortaleza. Em termos de capitais. Cidades de médio porte você tem mais. No chamado G103, né, o PT está em 16 segundos turnos. Então tem uma chance maior. Não é? Mas vamos lá, perde muito. Né? O PT, se a gente pegar dado de até um pouco mais de um ano atrás, é o partido de maior preferência. Se você fizer. Hoje talvez não seja mais, mas sempre foi, historicamente, foi o partido de maior preferência popular. Tem a presidência da República. Teve mais 600 prefeitos em 2002, agora foi para 238. Então, obviamente, teve uma queda aí. O presidente Lula forçou, né, literalmente, ele jogou no tema da coalizão. A coalizão para a sustentação do governo no Congresso e para a sustentação de uma eventual candidatura à reeleição em 2026. Só que isso significa sacrificar em muitas cidades importantes as campanhas do PT, né, ou as candidaturas do PT. Ele mesmo não entrou em campo nas eleições com força. Né? Então, acho que esses são os dois resultados, quer dizer, um fortalecimento da centro-direita, e aí sim o ex-presidente Bolsonaro sair bem das eleições. Vamos lá, o PL nas capitais ganhou em primeiro turno em 2 e está no segundo turno em 9, quer dizer, é muito significativo. E do G103, das G103 são 103 cidades com mais de 200 mil habitantes que vão ter o segundo turno, ou que podem ter o segundo turno, 33 o PL tem, ou ganhou, ou está no segundo turno. Então é bastante significativo esse resultado. É interessante você trazer essa questão da economia, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi justamente se um governo do presidente Lula está indo muito bem na economia, e é isso, né? Se esperava crescimento de 1,5%, 1,7%, veio 3%, agora pelas projeções até acima disso. A inflação está um pouco acima ali, mas enfim, nada que seja o motivo, né, de prejudicar uma eleição, uma inflação ali dentro da meta, né, do controle. Por que, Schiller, que o governo Lula não conseguiu um resultado melhor, o PT não conseguiu um resultado melhor nessas eleições regionais?
Olha, em parte, Juliana, porque, vamos lá, a gente pega partido que mais cresceu em número de vereadores, PSD, está na base do governo. Né? Partido que, bom, o MDB cresceu relativamente bem, está na base do governo. União Brasil se consolidou, está na base do governo. Então, muitos partidos que estão na base do governo, mas que são partidos mais de centro-direita, né, cresceram, foram, na verdade, os vencedores do pleito. Esse é o pleito, de grande medida, do Centrão, né? E vamos lá, e o presidente Lula, ele espera fazer a campanha para a reeleição em 2026 com esses partidos, né? Aumenta o grau de dependência de Lula a esses partidos, né? Aí, quando a esquerda se fragiliza, só para ter uma ideia, o PSOL está no segundo turno em São Paulo. O PSOL elegeu 80 vereadores e, olha, praticamente nenhuma prefeitura. Então, assim, você tem um partido praticamente inexpressivo, se pegar em termos nacionais, né? Tem algumas estrelas localizadas e tal. Então, é complicado. O presidente Lula é cada vez mais dependente da sua base de centro-direita, que compõe o governo, né? Mas que, do ponto de vista ideológico, tem menos alinhamento com a esquerda mais tradicional, né? Eu digo que, assim, os resultados, o PT não se preparou para, vamos assim, utilizar esses resultados da economia. Não foi prioridade. O Lula tem como estratégia, desde muito tempo, uma regra. A regra é muito simples. Onde o PT tem candidatura competitiva, ok, né? Mas se o PT não tem candidatura competitiva, vamos pro aliado, né? E vamos lá, muito tempo o PT subordina a sua estratégia às demandas, digamos assim, do presidente Lula, ao lulismo e ao governo, à coalizão, ao Congresso, à reeleição. Quer dizer, esta é a tônica, não é? Então, vamos lá, o Lula viajando, ontem eu já comentava no Canal Livre, né? Imagina o Lula viajando para qualquer cidade relevante, vai ter lá o candidato do União Brasil, vai ter lá o candidato do PSD, vai ter lá o candidato do PT, ou do PSOL, ou do PDT, ou do PSB. Para qualquer lado tem problema político. Então, é uma complicação isso aí, né? Uhum. Então, é por aí. Não tem essa fatura da fotografia boa da economia do governo, digamos assim, para o lado do PT. Sheila, Renan falando aqui, eu queria te fazer uma pergunta sobre a disputa em São Paulo e expandir ela um pouco mais para esse desenho que a gente está vendo desse Brasil de direita. Ontem, Ricardo Nunes, candidato do MDB à reeleição aqui na capital paulista, falou com todas as letras que precisa desses eleitores do Pablo Marçal, diz que precisa conquistar esses eleitores que não votaram na campanha dele nesse primeiro turno. A pergunta que eu faço é, o que Nunes precisa fazer para conseguir esses eleitores? Já que a gente viu, depois dessas eleições, um Brasil mais à direita, é o momento da gente estratificar essa direita, ou seja, analisar uma centro-direita, a direita e falar de uma extrema-direita no Brasil? Olha, tem uma análise interessante disso, né? A ideia de que Bolsonaro está inelegível, logo nós teremos uma, digamos assim, direita ou centro-direita, esse campo político unificado em torno de uma liderança mais moderada, ao estilo do governador Tarcísio de Freitas para 2026, e que está tudo pacificado por aí, está tudo tranquilo, sai dessa eleição, essa ideia sai dessa eleição arranhada. Não é bem assim, não é bem assim. A candidatura do Pablo Marçal em São Paulo mostrou, mesmo tendo naufragado no final, né, pelo fato óbvio daquele crime eleitoral, na verdade, ali naquele laudo fake na sexta de noite, mas o fato que ela fez 28 pontos alguma coisa, né, em termos de percentual de votação, e mostrou que existe um espaço para uma direita mais radicalizada, né, com essa estética mais próxima do que a gente chamou historicamente do bolsonarismo, né? Que é uma estética antissistema, muito forte nas redes sociais, com bandeiras muito conservadoras e tal, que é um perfil um pouco difuso, né? Você pensar assim, programaticamente, o que ela significa exatamente, esse perfil da direita, daria muito pano para manga, mas vamos lá, vamos chamar, eu ontem brinquei no Canal Livre, chamei de direita carnívora, né? Na verdade é uma expressão que eu tirei do Jorge Castaneda, que é um cientista político mexicano, né? Ele usava essa expressão para a esquerda latino-americana. Ele dizia que tinha uma esquerda carnívora e uma esquerda vegetariana. A esquerda carnívora era essa da Venezuela, de Cuba, Nicarágua. A esquerda vegetariana era mais moderada, né? Os chilenos, os uruguaios, enfim, da Frente Ampla e tal. Parte, de certa maneira, até o próprio presidente Lula aqui no Brasil e tal, mas se aplica à direita. Então, quer dizer, existe hoje uma tensão dentro do campo da direita no Brasil, e a eleição de São Paulo expressa exatamente isso, aquela divisão ali
né? Ricardo Salles para um lado, Nicolas Ferreira para um lado, o Príncipe, Orleans e Bragança, deputado para um lado, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, etc., para o outro lado, né? Com o Ricardo Nunes, reflete essa divisão. Acho que agora, nesse segundo turno, nas próximas 3 semanas, não tem muita alternativa. Então, para responder a tua pergunta, a gente não precisa fazer nada. E acho que a gente conversou também, não é, ao longo da cobertura, a campanha de segundo turno tem que cuidar muito da rejeição. Então, a foto eventual, acho que o Ricardo Nunes vai fugir da foto com o Pablo Marçal. Já está fugindo. Não, já está fugindo, porque quando perguntar, vai levar para o palanque, ele desconversa. Vai estar no seu carro de som, desconversa, mas quero o eleitor do Marçal. É o que ele começou a fazer hoje já. Vamos lá, todo mundo vai querer o eleitor do Marçal, né, Adriano? Só que assim, ele é mais óbvio pro lado do Ricardo Nunes. Até a pesquisa mostrava 70% do eleitor do Ricardo Nunes tenderia, do Pablo Marçal tenderia a votar no Ricardo Nunes, num hipotético segundo turno sem o Pablo Marçal, porque é uma identificação ideológica clara. O mais complicado é o Boulos buscar esse eleitorado. Eu acho que o Boulos nem tentará buscar esse eleitorado explicitamente, no sentido, quer dizer, não tem muito como fazer concessões. O que eu acho que a estratégia do Boulos no segundo turno é tentar colar mais na imagem do Lula. O Lula ganhou a eleição em São Paulo e o Lula não é a esquerda tradicional, o Lula não é o PT, é mais amplo. Então tem muita gente mais conservadora que votou no Lula. Não tem tanta gente esquerda raiz assim em São Paulo para dar um voto majoritário. É difícil fazer essa operação, a imagem do Bolsonaro está muito associada também a uma esquerda mais radicalizada, né? E a campanha do Ricardo Nunes vai enfatizar isso. Ontem, na coletiva que ele deu lá no discurso pós-eleição, ele já disse, temos que combater o radicalismo e tal, vai marcar essa posição muito clara em relação ao Bolsonaro. De outro lado, o Bolsonaro fará esse discurso contra o Bolsonaro, já fez ontem. Eu me surpreendi até, porque se ele precisa de alguma maneira navegar nesse eleitorado, porque sem esse eleitorado ele não tem como recuperar, e nós estamos falando aí mais de 15% de diferença pelas pesquisas de final de primeiro turno, né? É um jogo bastante complicado para virar em São Paulo. De qualquer maneira, a impressão que eu tenho é que o Ricardo Nunes continuará com a sua estratégia, que até agora foi vencedora, que é basicamente ficar parado no mesmo lugar. Agora, Schiller, sei que tem que te liberar, mas eu vou emplacar uma última aqui. Você falou que as eleições municipais, elas não deixam o cenário para 2026 plenamente definido. Mas Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo sai com uma vitória de ter se empenhado aí desde o primeiro minuto na campanha de Nunes. Eu quero comparar com, por exemplo, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que não conseguiu colocar a candidata dele no segundo turno. Então, tem uma vantagem para Tarcísio nesse cenário para 2026? Ou você vê uma outra liderança, algum outro nome que possa surgir forte para 2026? Olha, é interessante isso, né? O governador Eduardo Leite, ele primeiro não colocou o candidato do PSDB, né? Ele até fez um convite ao Nelson Marquesan, ex-prefeito de Porto Alegre, mas acabou não se acertando, etc. Acabou apoiando o PDT. Sim. O PDT lá no Rio Grande do Sul sempre foi o oposto do PSDB, nunca, no sentido de dar muito mais uma aliança com o PT, lá do PDT, historicamente, do que com o PSDB, mas vamos lá, foi o que deu para fazer, e ainda assim ficou em terceiro lugar. Então, não é um bom resultado para o governador Eduardo Leite, politicamente, né? O governador Romeu Zema também não teve um bom resultado. O Mauro Tramonte ficou em terceiro lugar, né? Eu brinquei até, né? O Romeu Zema, olha, tem um problemão para transferir voto. Se elegeu em primeiro turno governador de Minas Gerais, sabe quantos deputados o seu partido fez? 0, nenhum deputado. É um caso quase inédito no Brasil nessa linha. Então o Zema também sai fragilizado, bastante fragilizado politicamente nessa eleição. O Partido Novo cresceu, mas vamos lá, cresceu para 19 prefeitos, para 200 e poucos vereadores, quer dizer, então é um crescimento no fundo relevante para o Partido Novo, mas no contexto nacional muito pouco expressivo, né? O governador Ratinho Júnior teve dificuldades, colocou, né, o seu candidato Eduardo Pimentel em primeiro lugar lá, mas muito perto da Cristina Grael, né, que é uma surpresa nas eleições, que é bolsonarista, que é conservadora, que fez uma campanha de rede social, tá, diferente do Pablo Marçal, diferente, né, mais uma campanha conservadora por esse lado. O Bolsonaro ficou dividido, no fundo, muito dividido lá em Curitiba, mas, digamos assim, uma candidatura apoiada pelo Rafael Greca, apoiada pelo Ratinho Júnior, etc., com toda a máquina e tal, não teve dificuldade, teve muito próximo ali da segunda posição.
né? E o governador Caiado vai disputar com o seu candidato, né, Sandro Mabel, diretamente com a candidatura do Jair Bolsonaro lá em Goiânia. Então vai ter um confronto Bolsonaro-Caiado lá. O que eu quero dizer com isso? Né? Todos os pré-candidatos a serem os indicados pelo Bolsonaro, que não vai recuperar a sua elegibilidade, isso é sonho de uma noite de verão, não vai recuperar, né, muito dificilmente, saíram fragilizados. Quem saiu bem? Tarcísio de Freitas. Que é chamado de neo-tucano pelos bolsonaristas mais radicais, né? Ontem, inclusive, no discurso, ele tentou dar um toque, né? Que ele falou assim, não, nós somos conservadores e liberais. Então ele está... Porque exatamente nesse ponto que eu toquei antes, ele percebe que se ficar com muita cara de tucano, muita cara do Gilberto Kassab, muita cara de PSD no centrão, daqui a pouco surge espaço para o Pablo Marçal, não é? O mercado é assim, né? A Juliana conhece bem como é que é a economia. Se abre, deixa um nicho de mercado aberto, alguém aparece para ocupar aquele espaço, né? Então, o Bolsonaro saiu de cena, entraram a direita mais moderada, aí, etc., né? Abriu espaço para o Pablo Marçal aqui em São Paulo. Então, é um sinal que as eleições dão. Mas eu diria que o resultado, claro, está muito em cima ainda, tem muita água para andar embaixo dessa ponte, etc., mas essa primeira análise nos autoriza a dizer que talvez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tenha que repensar aí os seus planos eleitorais para 2026. Tá certo, Schiller. A listinha de perguntas aqui era grande, a gente podia continuar esse papo, mas eu sei que você tem outros compromissos. A gente fala bastante ainda de eleição até o segundo turno, esperamos ter você outras vezes aqui. Obrigada demais, viu? Até mais. Super obrigado, boa semana, bom trabalho. Valeu. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau.